Olá, pessoal! Esse é mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. E nele eu vou entrevistar o Marcelo Otávio Wagner, que é diretor de investimentos da Previ, em mais um Papo de Finanças. Para ouvir os outros podcasts e os outros papos de finanças que eu já tive por aqui, basta acessar o meu canal no YouTube e no Spotify. Vamos lá, pessoal! Marcelo, seja muito bem-vindo em mais um Papo de Finanças. E dado que você tem muita experiência em previdência complementar, você já foi diretor de investimentos da Brasilprev, a maior instituição de previdência complementar aberta do Brasil, e agora é diretor de investimentos da Previ, uma instituição que dispensa comentários de previdência complementar fechada. Deixa eu começar bebendo um pouco do teu conhecimento nessa área. Qual é o papel das instituições de previdência complementar, especialmente aqui no nosso país, e como elas podem se distinguir com excelência dentro das suas atribuições? As entidades de previdência complementar têm um papel fundamental na economia do século XXI. Bom, além da função clássica de cuidar das poupanças dos indivíduos, de fomentar o financiamento da economia, tem três fatores que, na minha opinião, levarão a uma reinvenção das entidades de previdência. O primeiro deles é o fenômeno do aumento da longevidade. O segundo é a transformação na dinâmica do trabalho. Não existe mais aquele conceito de emprego vitalício. E terceiro, a revolução tecnológica que a humanidade está passando. Bom, a pergunta de como uma entidade vai se distinguir, né? Eu acredito que vai se distinguir aquela entidade que seja capaz de prestar a melhor consultoria previdenciária de acumulação de riqueza e também as melhores alternativas para que as pessoas possam se aposentar, ou seja, como elas vão conseguir desacumular melhor os recursos que acumularam durante toda a vida. Legal, Marcelo. Agora, a gente sabe que o brasileiro ele tem pouco aquela cultura de poupar, né? E, em especial, planeja muito pouco a fase final da vida. Como você percebe a evolução da consciência de que é importantíssimo se planejar para o futuro? Quais as barreiras mais importantes que existem? E o que pode ser feito para os brasileiros se sentirem estimulados a investir na sua aposentadoria? Bom, falar sobre a evolução, sobre as barreiras e do que fazer para estimular a previdência é uma boa pergunta, né? Bom, todos nós sabemos que o Brasil é um país com muita disparidade social, mas sim, mesmo aquelas pessoas que têm uma renda maior, elas poupam muito, mas muito pouco aqui no Brasil. Bom, tem várias iniciativas de diversos atores da sociedade, como o governo, as instituições financeiras e a academia, que tentam endereçar esse problema. Mas, assim, eu acredito que a principal barreira ainda é a conscientização, né? Nós precisamos encontrar formas de fazer com que as pessoas sejam informadas que no século XXI, envelhecer será muito mais caro do que nos séculos anteriores. E eu acredito que as pessoas elas precisam saber que elas estão expostas a 4 riscos. O primeiro deles é de não acumular o suficiente para um envelhecimento digno. O segundo é de tomar decisões erradas durante essa jornada de acumulação, como, por exemplo, mudar de estratégia na hora errada, ou tomar decisões de investimento que não sejam as melhores. O terceiro risco, apesar de em princípio ser bom, é o risco de viver muito. Isso mesmo, viver muito é bom, mas e se você necessitar de cuidados especiais, que são caríssimos? E o quarto risco que as pessoas precisam ser informadas é de que a inflação da geração prateada, ou seja, a inflação das pessoas mais sênior,
continuará sendo bem maior do que a média. A inflação da terceira idade é maior do que o IPCA. Eu acho que esse é o grande desafio. Bem legal, Marcelo. Deixa eu agora falar um pouquinho, do atual momento do nosso país. As taxas de juros no Brasil vivem níveis baixos, em que pese o recente aumento, mas ainda assim em níveis bem baixos, E aí é importantíssimo ter uma carteira de investimentos diversificada e com exposição a risco, Ainda mais se tratando de investimentos de longo prazo. Sem a exposição a risco, a rentabilidade acaba ficando bem baixinha, E pode tornar o caminho para a previdência um pouco mais distante, mais difícil, Então essa exposição a risco, ela entra com responsabilidade, claro, mas é importante. E aí tem aquela questão da volatilidade de curto prazo, que infelizmente assusta muitas pessoas. E isso acaba fazendo com que elas não se beneficiem da faceta positiva do risco, que é a rentabilidade média no longo prazo maior. E acredito que apenas a educação financeira poderá mudar esse panorama e romper as barreiras que a gente já citou aqui. Como você enxerga o papel da educação financeira em todo esse contexto de previdência complementar? Eu queria ouvir um pouquinho da tua opinião sobre isso. Realmente eu concordo, Carlos Heitor, que a saída está numa boa educação financeira e previdenciária. Para quem investe em previdência, a visão deve ser única e exclusivamente de longo prazo. Afinal de contas, estamos falando aí de 30, 40 e às vezes 50 anos. Para quem olha num prazo tão longo, oscilações de curto prazo, o que no nosso jargão nós chamamos de volatilidade, são absolutamente secundárias. Como eu ressaltei anteriormente, eu acredito que caberá às entidades de previdência deixar de lado um foco muito calcado em produtos ou custos e atuar efetivamente como consultoras, apoiando as pessoas, os indivíduos, na jornada de acumulação e de desacumulação da sua riqueza previdenciária. Bom, é um trabalho muito, muito bacana, Mas muito ainda tem que ser feito. É isso, Marcelo, eu concordo com você que há muito a ser feito ainda. E o papel das instituições de previdência complementar no Brasil é fundamental. E eu atuo muito com o papel de espalhar educação financeira por todo esse Brasil. Eu acredito que só assim o brasileiro terá mais condições de poupar, não apenas em maior volume, mas sim mais adequadamente. É preciso ter conhecimento e saber o que se está fazendo ao investir. E só assim a gente vai desenvolver esse país para um nível em que a gente se sinta mais confortável. A gente sonha com um país com menos desigualdades sociais. E isso só será possível com educação financeira, com as famílias antecipando o futuro e principalmente, a fase final da vida e planejando-se. Com o controle das suas finanças, as famílias têm a capacidade de desenvolverem melhor os seus futuros e, principalmente, claro, o futuro dos seus jovens, das suas crianças. É por esse Brasil que a gente luta. Vamos espalhar educação financeira sempre. Esse foi mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Eu tive um bom papo de finanças com Marcelo Wagner, diretor de investimentos da Previ. Um forte e respeitoso abraço a todos vocês e até o próximo!